5 alimentos para substituir o pãozinho, seja no café da manhã, seja no jantar, no lanche da tarde. Eu vou compartilhar com você 5 alimentos que podem substituir o pão e são muito melhores que o pão no processo de emagrecimento. São alimentos que vão ajudar o intestino a funcionar, são alimentos que ajudam o nosso fígado no detox, são alimentos que vão saciar muito mais do que o próprio pão. Seja o pão branco ou o pão integral, não importa. Esses 5 alimentos a gente pode usar para substituir o pão, que vai ajudar no processo de emagrecimento, na queima de gordura. Ok? Só que eu não quero que fique aqui uma confusão achando que não pode comer pão para emagrecer. Pelo amor de Deus, se a gente gosta de comer pão, a gente pode sim comer o pão no processo de emagrecimento, não tem problema nenhum em comer o pão, tá? A única coisa que eu sempre falo para as minhas alunas em relação ao pão, meninas, é o quê? Não ficar comendo pão toda hora. Então, por exemplo, eu como pão no café da manhã, aí eu como pão no lanche da tarde, aí eu como pão no jantar. O pão, ele é um alimento muito gostoso, claro, né, que é que não gosta de comer pão, só que ele é um alimento com pouco nutriente, quase nada de fibra. Mesmo quando você compra o pão integral, gente, é assim, é aquilo que você vê lá na embalagem, rico em nutrientes, rico em vitaminas, rico em fibra, na verdade, ele tem isso aqui, ó, comparando com os alimentos que eu vou compartilhar com você agora, ele tem isso aqui de fibra, enquanto esses alimentos têm isso aqui de fibra, só pra você ter uma ideia. Então, o que acontece? Se você ficar comendo pão em todas as refeições, você acaba que não vai ajudar tanto o seu metabolismo. Então, esses alimentos que eu vou compartilhar com você agora é pra você dar uma substituída no pão de vez em quando. Então, eu tô comendo pão, eu tô comendo muito pão. Eu tô comendo pão no café, eu tô comendo pão no lanche, tô comendo pão no jantar. Então, vamos tentar substituir, pelo menos no jantar, pelo menos no café da manhã, o pão por um desses 5 alimentos, que já vai te ajudar muito mais a chegar muito mais próxima do peso que você tanto deseja, emagrecer mais rápido e se sentir muito melhor, combinado? Então o pão, só pra lembrar, não é proibido, você pode comer ele. O ideal é você incluir sempre os alimentos, tanto esses alimentos que eu vou falar, que também são fontes de carboidrato, assim como o pão, né? A gente tem que cuidar para incluir esse carboidrato numa combinação de refeição emagrecedora. Então o que não dá pra eu fazer é pegar e comer um pão com manteiga e deu. É pegar e comer um pão com mel e pronto, numa refeição. Eventualmente, tá fora de casa e tal, beleza. Agora, fazer isso todo dia é desacelerar o metabolismo todo dia. Então, se você não quer que esse pão ou esses alimentos que eu vou te falar agora te engordem, você tem que comer eles na combinação correta. No evento de quinta-feira dessa semana, eu vou explicar pra vocês como formar a refeição emagrecedora. A gente vai até fazer um cardápio juntos na quinta-feira, de um dia inteirinho, com refeições emagrecedoras. Vou colocar o pão também nesse cardápio, pra você poder já ter acesso a ele, já poder começar o seu processo de emagrecimento. Se você ainda não se inscreveu no evento, vai acontecer nessa quinta, comente aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link pra se inscrever, tá? Vamos lá então, meninas! O primeiro alimento que a gente pode substituir o pão é um alimento gostoso, é um alimento que sacia muito, é um alimento baixo em caloria, então você pode até comer um pouquinho mais, que ele não vai ter tanto problema, tá? E é um alimento que ajuda muito a fazer o intestino funcionar se você consumir junto com água. Então não adianta você comer ele e não beber água ao longo do dia, que é o famoso cuscuz. Então o cuscuz, gente, ele vem do milho, né? Então, tanto a polenta, cuscuz, a própria pipoca, né, vem do milho. Tudo que vem do milho, meninas, é rico em fibra. Eu tô até devendo pra vocês uma receita de pão de milho, né? Eu sei, tô devendo pra vocês. Eu ia fazer na sexta-feira e eu não tinha farinha de milho. Aí acabou que eu saí final de semana, não comprei e não fiz. Fiz o pão de aveia ontem, o bolo de laranja, mas eu não fiz o pão de milho. Mas vou fazer, tá? Podem ficar tranquilos. Quando falo que eu vou testar uma receita é porque eu vou testar. Mas tem que ter calma, né? Então, eu gosto de fazer com calma, gosto de testar cada pontinho. E toda vez que eu faço uma receita, eu penso numa receita que realmente vai ajudar a emagrecer. Tem um monte de receita fit por aí, gente. Receita low carb, receita não sei o quê. Mas que no fundo não ajuda a emagrecer. Então é uma receita low carb, mas é uma receita cheia de gordura, cheia de caloria, sabe? Então quando eu faço uma receita e eu compartilho aqui com vocês, vocês podem ter certeza que essa receita vai ajudar a emagrecer. Vai ajudar na saciedade, vai fazer o intestino funcionar e por aí vai. Então o pão de milho de forma eu ainda não testei, tá? Mas eu vou testar e quando eu testar, provar e eu gostar, porque tem que ser gostoso, né? Aí eu compartilho aqui com vocês, podem ter certeza. Mas então, gente, o cuscuz, tá? Ele é um alimento, é um carboidrato, tá? E é um carboidrato com bastante fibra. Quando você come um carboidrato com tanta fibra assim, ao contrário do pão,
ele ajuda o seu intestino a funcionar, ele vai ajudar você a ficar mais saciada. Todo carboidrato com mais fibra, ele fica mais tempo no seu estômago. Então, quando você come uma refeição que fica mais tempo no seu estômago, sendo digerida, você sente fome muito depois. Então não é aquela coisa, eu comi e logo depois tô com fome. Não, você come, se sente bem e fica com fome um tempão depois. Então isso ajuda muito. Então se você tem o hábito, né, de comer cuscuz, pode continuar. E ele é um excelente alimento para substituir o pão branco, tá bom? Segundo alimento, que é uma boa opção para substituir o pão branco, é a famosa batata doce. Eu não sei se vocês já fizeram, meninas. Você pode até fazer pão de batata doce, tá? Tem uma receita no meu YouTube de pão de batata doce. Mas eu não sei se vocês já fizeram, por exemplo, cozinhar a batata doce na água, tá? E depois corta as rodelinhas da batata doce e dá uma tostadinha na frigideira. Você já tentou fazer isso? Gente, além de ficar gostoso, porque ela dá uma tostadinha, ela fica tipo com uma casquinha bem crocante. Além de ficar gostoso, a batata doce também sacia muito mais do que o pão. E sabe uma outra coisa que esses alimentos, eles têm, que o pão, e na verdade que o pão tem e esses alimentos não têm? Não sei se você já percebeu, mas quando você come pão, você fica com aquela vontade de comer mais. Já aconteceu com você? Tipo, você vai lá, come meio pão. Aí você fica assim, ai, que vontade de comer outro meio com mel. Ai, que vontade de comer outro pão com figada, com doce de leite, né? Você fica com aquela coisa de querer mais. Quando você come um cuscuz, uma batata doce, por exemplo, você não fica com aquele negócio de querer mais. É muito mais difícil do que o pão. Porque o pão, ele libera muita insulina, muita glicose no seu sangue. E todo alimento que faz isso, que libera muita insulina, muita glicose no seu sangue, é como se você viciasse mais nesse alimento. O doce. O doce é um alimento que você come, que nem esse final de semana, né? A gente comeu aqui a torta de bolacha que eu fiz, a receita, com nata, com leite condensado e tal. A gente come aquela sobremesa, a gente mata a vontade. Só que a gente fica com, vou pegar mais um pouquinho, sabe? Aquela coisa, vou pegar mais um pouquinho. Os alimentos que liberam muita glicose no sangue, muita insulina, eles tendem a serem mais viciantes. E o pão, ele é assim também. Então não acontece isso com a batata doce, por exemplo. Então a batata doce, além de ajudar na saciedade, além de ajudar a fazer o intestino funcionar, ela também não tem essa coisa de, nossa, eu vou comer mais 10 batatas doces, sabe? É muito mais difícil do que pegar o exemplo do pão. Então, se você também come menos, fica mais saciada por mais tempo, você ajuda muito mais o seu processo de emagrecimento, concorda? Então você pode fazer assim, vou comer na janta. Daria, não quero comer o pão, quero comer a batata doce na janta. Não precisa ser assim que nem eu falei em rodelas. Você pode pegar e você pode fazer o escondidinho com batata doce. Bom dia, Marisol! Você pode fazer um escondidinho com batata doce. Então, vou pegar, vou cozinhar bem a batata doce, vou dar a mesma... Gente, eu falo escondidinho, parece que tem que fazer 1 milhão de coisa, 1 milhão de preparação e não é nada disso, tá? Você pode só esmagar aí a batata doce, coloca uma carninha moída por cima, uma fatia de queijo, tá feito. Bota mais uma camadinha de batata doce, tá feito. Então, assim, você antes comia o pão com carne. Agora você tirou o pão e tá comendo o escondidinho de batata doce, que é uma preparação gostosa também. Dá pra fazer também o pão, aquele que eu te falei, né, de forma de batata doce. Tem receita no meu YouTube também. Dá pra fazer pãezinhos de batata doce. Quem é aluna minha sabe, né, aqueles pãezinhos de batata doce que são incríveis. Parece pão de queijo, é uma delícia. Tem que cuidar pra não exagerar, esse sim, porque é muito bom. Tem mais o quê? Dá pra fazer a batata doce com carne assada no forno. Então, você pega a batata doce, coloca no lugar do pão, vai te ajudar no metabolismo, na saciedade, no intestino e no processo de emagrecimento, certo? Então, é um alimento também fonte de carboidrato e uma boa opção para substituir o pão. Outra opção para substituir o pão é a famosa crepioca. Repare que eu falei crepioca, eu não falei tapioca, né? Por que, Dara, tapioca não? Vou te falar o porquê. Quando você pega o pão, você pega um alimento com quase nada com quase nada de fibra, tá? Quando você pega a tapioca, você pega também um carboidrato com quase nada de fibra, com pouca fibra. Então, você vai trocar o pão por tapioca, vai dar quase que na mesma. A única diferença é que a tapioca não tem glúten e o pão tem glúten. É a única diferença. Porque os dois são carboidratos que não têm fibra. Quando eu como um carboidrato que não tem fibra, eu tendo a ficar com mais fome e não ajuda tanto o meu intestino. Então, não faz, sabe? Não viria aqui falar pra você, coma a tapioca. Não tem fibra, não tem proteína, não tem nada. Agora, se você fizer uma crepioca, por que isso muda?
Primeiro, você vai fazer como eu vou te ensinar agora. Ao invés de você usar a famosa crepioca, ela vai ovo e goma de tapioca, né? Então, o ovo já tem proteína. Então, aí sim, você tá trocando o pão que não tem fibra e não tem proteína por uma crepioca que pelo menos vai ter um ovo aí que vai ter proteína, tá? Só que você vai fazer ela como? Você não vai fazer só com a goma de tapioca. Você vai colocar um ovo, uma colher de goma de tapioca e você vai colocar uma colher de aveia também. Por que, Dara? Porque essa aveia, eu não posso só usar a goma de tapioca? A goma de tapioca, como eu falei, não tem fibra. Não sacia, não ajuda o intestino a funcionar, não ajuda o metabolismo. A aveia, pelo contrário, ajuda e muito. Tem muita fibra. Então, você vai usar a goma de tapioca, porque daí a goma de tapioca ela vai dar aquela consistência de crepioca, né? Mas você vai junto colocar uma colher de aveia. Ou então semente de chia, pode ser também, tá? Não tem problema. Até as meninas que estão no Mais Magra, elas viram que a receita da tapioca lá, ela tem a chia junto, não é só tapioca. Porque é tudo estratégico, é tudo pra ajudar no processo de emagrecimento, sabe? Então não adianta fazer, eu vou trocar o pão por uma crepioca, mas aí nessa crepioca também não vai ter fibra nenhuma. Aí o pão não tem fibra, a crepioca não tem fibra, o que eu tô trocando ali, sabe? Então, só tomem cuidado com isso, sabe? Às vezes você vê ali falando assim, pode trocar isso por isso. Aí a pessoa só foca na caloria. É porque tem 5 calorias a menos. Vai fazer diferença? É melhor comer 5 calorias a mais, então, mas esse alimento me saciar por mais tempo, ajudar meu intestino a funcionar, ajudar meu metabolismo a queimar mais gordura, do que comer 5 calorias a menos, mas aí não ajuda em nada disso. Aí dali a pouco eu tô beliscando de novo porque eu tô com fome, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Então a crepioca é uma boa opção. Só que daí, se você for fazer a crepioca ou no café da manhã ou no jantar, adicione mais proteína nessa crepioca. Então recheie com carne, com frango, faça tipo uma panqueca recheada. Ou então, Dara, eu não gosto de comer carne de manhã, né? Se for no café da manhã, coloque então mais um ovo, uma fatia de queijo no meio, pra ter um pouquinho mais de proteína. No evento de quinta, eu vou explicar mais sobre isso, tá? Você vai entender melhor sobre as refeições emagrecedoras. A gente vai estruturar juntas, como eu falei pra você, um cardápio de refeições emagrecedoras pra você emagrecer. Então, participe do evento, esteja ao vivo, quinta-feira de noite, à noite, né? Às 19h30. Esteja ao vivo, tá? E depois do evento, eu vou explicar como funciona o Mais Magra, pra quem tiver interesse e quiser entrar. Vai ter uma oferta especial, digamos assim, tá bom? Aí, gente, o quarto alimento, na verdade, que dá pra gente usar pra substituir o pão branco, é um alimento que eu adoro. E eu sou de fase, assim, às vezes eu como, aí às vezes eu paro de comer, depois eu volto a comer, porque eu vario muito, sabe? E aí, agora eu tô na fase desse alimento, aí eu começo a comer, volto a comer. E esse alimento, ele é legal porque ele estimula mais a mastigação. Toda vez que você fizer uma refeição que vai estimular mais a mastigação, você vai ficar mais tempo comendo. E isso é maravilhoso pro processo de emagrecimento. Por que eu falo para as minhas alunas? Coloquem pelo menos salada no seu almoço, no seu jantar, porque você vai ficar mais tempo mastigando. É um alimento que não é tão calórico e você vai se sentir saciada mais cedo do que acabar a refeição e tá ainda com aquela fome, com aquela vontade de comer, você vai acabar beliscando, vai acabar se servindo de novo. Quando você fica mais tempo mastigando, a saciedade chega primeiro e você evita repetir aquela refeição. Então, esse quarto alimento, ele estimula mais a mastigação e ele é um alimento que não é tão calórico, tá? Ele não é um alimento tão calórico, que é a famosa bolacha de arroz. A bolacha de arroz, claro que se você puder comprar aquela bolacha de arroz que tem a semente junto, eu compro normalmente aquela bolacha menor, não compro a grande, mas se você quiser não tem problema, tá? Eu compro aquelas bolachinhas menores e elas têm semente de chia junto. É bolacha de arroz integral e semente de chia, se eu não me engano. E linhaça. Eu acho que é chia e linhaça. Então, já na bolacha de arroz, a gente já vai ter mais fibra, porque tem a chia e a linhaça junto na composição. Então, você pode usar ela também, tá? Eu sei que tem gente que não gosta da bolacha de arroz, e tá tudo bem. Você não precisa usar aqui o que você não gosta. Você vai ver tudo que eu tô falando e qual será que é o alimento que mais, sabe? Qual será que eu poderia comer? Qual será que eu ia mais gostar de comer? Qual será que iria me saciar mais? Você vai ver o que mais você, sabe, vai conseguir comer. Porque assim, gente, não adianta você também querer substituir o pão ou qualquer outro alimento porque você quer emagrecer e você não aguentar por muito tempo comendo isso. Aí você vai lá hoje comer a bolacha de arroz, aí você come aquele negócio e, ai, que coisa ruim.
Ai, que horror isso. Ai, meu pãozinho. Ai, saudade do meu pão. Amanhã você tá comendo pão de novo e tá se culpando porque acha que é uma fracassada. Então, eu não recomendo você substituir o pão por um alimento que você não gosta ou num momento que você ama comer pão. Se você ama comer pão, em certo momento, você vai lá e vai comer o pão, entendeu? Aí, no outro momento que você andava comendo, aí você substitui. Agora, não, eu não tenho problema, eu posso substituir o pão pela bolacha, eu posso substituir o pão pela batata doce. Então, beleza, então você vai pegar e vai substituir porque é algo que você vai conseguir sustentar por mais tempo, tá? Tem alguma marca melhor para usar aveia e tapioca ou é tudo a mesma coisa? Olha, gente, o que eu vejo muito, tá? Eu sempre olho os ingredientes. Então, por exemplo, você vai lá, vai comprar tapioca, aveia, você vai olhar os ingredientes. Porque algumas aveias, tapioca, tem outras coisas junto. Tem conservante, às vezes tem até amido de milho junto. Aí eu não compro. Então, eu só compro aquela que eu vejo o ingrediente lá. Aveia em flocos finos, aveia, farinha de aveia. Só tenha isso, sabe? Que não tenha nenhum conservante junto e deu. Não fico olhando marca, não. Eu olho os ingredientes e ponto final. Isso é o mais importante, tá? Tomem cuidado, meninas, com aqueles profissionais que indicam muitas marcas. Sabe por quê? Eles ganham pra indicar, né? A maioria ganha pra indicar a marca. E aí, quando o profissional ganha pra indicar uma marca, às vezes, não tô falando todos, às vezes chega num ponto que o profissional para de olhar se aquilo realmente é bom, saudável pra pessoa, e só pensa no ganho que ele vai ter com a venda daquilo. Então tome muito cuidado, tá? Eu não gosto muito de indicar marca, porque parece, até as alunas do PSS, que é o meu programa de suplementação, elas me falam, né? Nutri, qual a melhor marca e tal? E lá eu não falo de marca, assim, dou algumas ideias, mas eu deixo muito claro, você não precisa comprar isso, se você não quiser. Você vai sempre identificar aqui, esse detalhe no suplemento, se tem esse selo aqui, se tem esse aqui, e aí você vai saber, é bom ou não é. Então, às vezes, você tá ali numa loja natural que tem uma marca muito mais em conta do que outra, e as duas são boas. Só que se eu falar, é essa marca aqui, aí você vai achar que a outra não é boa, entendeu? E isso não faz sentido, tá? Tô perguntando pra comprar. Sempre quando você for comprar granel, pergunta se é puro. Pergunta se é aveia pura. É tapioca pura ou tem alguma coisa misturada? Aí a pessoa, normalmente, o dono da loja, ele vai te dizer a composição, tá? Mas bem tranquilo, pode consumir. PSS é ótimo, Dari, ensina a escolher, explica o que é bom e o que é ruim. Exatamente, é isso que eu faço, sabe, gente? Porque não adianta, não adianta assim, você pegar e falar, tem que comprar dessa marca aqui. Parece que essa marca é a única marca do mundo que é boa. Azeite de oliva. Tem várias marcas de azeite de oliva bons, várias. Mas você tem que identificar qual que é bom. Por quê? Porque às vezes tem uma promoção de um azeite de oliva lá na sua cidade que tá pela metade do preço. Aí você não vai comprar porque é só aquela marca. Não. Aí você sabendo, não. Se o azeite de oliva tiver isso aqui de acidez, eu posso levar para casa. Se ele tiver nessa embalagem, eu sei que é bom. Então você aprendeu. Então você não fica caindo nessas armadilhas, sabe? Então isso é muito importante, eu gosto muito de explicar tudo isso para você realmente não ficar gastando com coisa que não precisa, usando coisa que não precisa, isso é muito importante, tá? Então a bolacha de arroz, a mesma coisa, você vai o quê? Você vai avaliar o quê para saber se ela é boa? Os ingredientes. Tem que ter lá arroz, semente, sal, pode ter um temperinho, uma pimenta, um orégano e deu! Não tem que ter corante, adoçante, que nem às vezes, né? Eu encontro bolacha de arroz recheada com não sei o quê. Aí tem lá chocolate, tem lá doce de leite na bolacha de arroz, tem lá... a Nutri falou que bolacha de arroz é bom. Tá, mas peraí. Pasta de amendoim, né? É um alimento que, meu Deus, eu vou lá na prateleira das pastas de amendoim, eu fico lá na frente, eu fico assim... Gente, que absurdo. Se eu quisesse comprar uma pasta de amendoim sabor cookies... porque é boa, eu vou lá e compro cookies. Aí dá, mas a pasta de amendoim é saudável.
Depende, né? Essa pasta de amendoim sabor cookies que você tem aí não é tão saudável assim, não. É quase pior do que se você fosse comer um cookies mesmo. Então a gente acaba caindo nessa cilada da indústria. A gente tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Porque a indústria, ela é rápida. A partir do momento que sai um alimento que é vendido como saudável, que é oferecido, né? Ajuda a emagrecer, papá. A indústria vai lá e tenta deixar esse alimento o mais saboroso possível. E não tá nem aí se vai ter corante, conservante, adoçante, aromatizante, não tá nem aí. Ela quer que você caia achando que vai ser saudável, que goste, né, desse alimento e que continue comprando. Então, quem tem que se preocupar com isso, se vai te ajudar a emagrecer, se vai te ajudar na saúde, né, é você. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quantas gramas devemos usar de bolacha de arroz? Depende muito de cada pessoa. Mas no evento de quinta eu vou explicar sobre isso, tá? Sobre quantidade de comida e tal. Então participe. Quem ainda não se inscreveu no evento 12 em 12, que vai acontecer nessa quinta, é só comenta aqui, eu quero, que eu envio no direct, tá? Vou mostrar como você pode emagrecer 12 quilos em 12 semanas sem sofrer. Então, e sem depender de exercício físico. Então participe. E já no evento a gente vai fazer um cardápio juntas, tá bom? E aí, gente, tem uma outra coisa que a gente pode substituir o pão. Tem uma outra coisa que a gente pode... Comenta aqui, eu quero, que daí eu envio, tá? Tem um outro alimento que a gente pode substituir o pão, que é o que eu mais uso aqui em casa. Sabe o que é? Eu vou substituir o pão por outro pão. Como assim, Dária? Eu vou substituir o pão por um pão feito com farinhas com mais fibra, com mais proteína, com mais gorduras boas, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Pão branco, zero fibra, zero nutriente, é gostoso? É, mas zero nutriente, cheio de glúten e por aí vai. Então, quando a gente come muito pão branco, a gente incha, a gente inflama, a gente prejudica nosso metabolismo, a gente retém líquido e por aí vai, tá? Agora, se eu pegar e fizer uma receita de um pão com farinha de aveia, outra coisa. Se eu pegar e fizer um pão e botar um pouquinho de semente de abóbora, semente de girassol nesse pão, a gente fica uma crocância deliciosa, tá? Se eu fizer um pão com farinha de milho, pão de milho, outra coisa. Então eu vou comer um pão que, primeiro, vai ter mais fibra, que vai me saciar. Segundo, vai fazer meu intestino funcionar. Tem alunas minhas do Mais Magra que só de começar a introduzir esses pães emagrecedores, que tem as receitas lá no Mais Magra, o intestino voltou a funcionar, que é uma beleza. Só de mudar o pão, o tipo do pão, tá? Mas assim, tem que ser pão gostoso. Não adianta querer substituir o pão branco que você ama por um pão sem graça, sem gosto nenhum, não adianta. Você não vai gostar, não vai aguentar, vai mandar tudo pro espaço e vai voltar pro seu pãozinho branco, tá? Além disso, são pães que normalmente têm mais proteína na composição. Então, o pão branco ele tem zero proteína. Enquanto um pão de forma de aveia, um pão de forma de farinha de milho, ele vai ter muito mais proteína na composição. Vai ajudar mais o seu metabolismo a acelerar. Então, você consegue entender que você não tá só trocando um alimento por outro por causa de caloria e deu? Não, eu nem tô falando em caloria. Eu tô falando o que aquele alimento, quando você come, ele faz dentro de você. Então, enquanto o pão branco não sacia, não ajuda o metabolismo, não inflama, né, se você exagerar, porque tem glúten. Então, tudo que tem glúten acaba fazendo a gente reter um pouco mais de líquido. Tende a viciar, tende a querer comer mais. O pão feito com esses outros tipos de farinha de grão de bico, farinha de arroz integral, são pães que vão saciar muito mais, são pães que vão te desinflamar, são pães que vão te desinchar porque fazem o intestino funcionar, são pães que te ajudam a perder barriga. Então olha o tanto de benefícios que você vai tendo numa substituição. Dara, me ajuda, me dá uma receita de pão, né? Você pode fazer tanto pão de forma, né? Uma receita de pão de forma que eu gosto mais, porque daí dura mais dias. Eu pego o final de semana, faço aí uma receitinha de um pão, deixo na geladeira, né? E aí dura por mais dias, não tem que ficar toda hora fazendo pão. Mas você também pode fazer pãezinhos de micro-ondas, tá? Quem se inscreveu no evento 12 em 12 de quinta-feira, recebeu no e-mail um e-book com algumas receitinhas. Eu até enviei no nosso grupo do WhatsApp do evento hoje de manhã umas receitinhas de pães, tá? Tem várias receitinhas de pães lá. Dei uma olhadinha.
Aí tem pão com farinha de aveia, tem pão com farinha de arroz, tem pão com até com um pouquinho de linhaça. Dê uma olhadinha lá. Que daí todos aqueles pães dá pra você substituir e são gostosos. Tem receitinha aqui no meu perfil no Instagram, tem receitinha no meu YouTube também. Então dê uma olhadinha pra vocês pegarem umas receitas de pães de forma por lá. Pão de micro-ondas é mais simples. Você vai fazer o quê? Você vai misturar um ovo, aí você vai colocar a farinha que você quiser, farinha de aveia, farinha de arroz, enfim. Um pouquinho de fermento, um pouquinho de sal e bota no micro-ondas 2 minutinhos, você tem um pãozinho, tá? Então você pode substituir o pão branco, que é zero nutrientes, zero fibra, zero proteína, por um pão que também é gostoso, mas com muito mais valor nutricional, que vai te ajudar muito mais a desinflamar, desinchar, acelerar o seu metabolismo e emagrecer. Aí talvez você vai me falar, Dara, eu não queria esses pães assim, ter que fazer. Eu posso substituir por pão integral, aquele que a gente compra fatiado no mercado? Eu vou falar pra você que você tá trocando... Não vai ser uma troca inteligente, tá? E vou te explicar. E ó, se você é diabética, tome muito cuidado. Porque eu já tive várias alunas com diabetes saindo do médico e o médico falando pra comer pão integral, né? E o pão integral que a pessoa tava comprando era pior do que o pão francês que ela comia antes. Por quê? Alguns pães integrais, meninas, eles têm muito adoçante e açúcar na composição. Então é vendido o pão preto, o pão integral, ele é vendido como saudável porque ele tem mais fibra na composição, né? Só que assim, tem isso aqui de fibra a mais. Se você colocar uma alface e tomate dentro do seu pão francês, vai ter mais fibra também. Então você vai comer o pão francês com mais fibra. Deu. Agora, o que adianta eu pegar um alimento com mais fibra, só que ele também tem mais açúcar? Sabe que eu tenho uma aluna que ela tem uma padaria. E ela falou que ela foi num curso desses de, né, padaria e tal, pra se especializar. E ela fez o curso dos pães integrais. E sabe o que ensinaram pra ela lá? Fazer caramelo com açúcar pra adicionar na receita do pão integral pra deixar o pão mais escuro e soar ser mais saudável. Então, sabe aquela pessoa que vai lá e fala, quanto mais escuro tiver o pão, mais saudável é? Gente, me dói tanto ver isso. Porque assim, ó, a indústria, ela engana demais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, antes de querer comprar o pão integral, compre o pão francês. Que daí não corre risco. Mas aí você vai comer o pão francês da forma correta, né? Vai comer dentro da refeição emagrecedora, como eu vou te ensinar no evento de quinta-feira. Ou, então, você vai fazer um pão em casa com aveia, com, né? Barulho. Com aveia, com farinha de milho e por aí vai. Certo? Aí vai da sua escolha, o que você preferir. Tá bom? E dá pra fazer, sabe aonde também, gente? Ai, gente, ignora esse barulho, tá? Sabe o que dá pra fazer também? Pãozinho de frigideira. Vocês já fizeram? Pãozinho de frigideira? Tem várias receitinhas também de pãozinho de frigideira que a gente mistura. Quem é aluna minha já sabe, né? Tem mais de 60 receitas emagrecedoras lá no programa. Mas tem umas receitinhas de pãozinho de frigideira que a gente mistura o ovo, farinha e tal. A gente escolhe as farinhas com mais proteína, com mais fibra, para que esse pão ele seja um pouquinho mais low carb. Ajude mais o intestino, ajude mais a saciedade. E a gente coloca na frigideira. Só que tem que colocar o fogo baixinho, tem que deixar tapado. O pão ele vai dar uma crescidinha, você consegue cortar ele ao meio. Você consegue fazer hambúrguer. Já fiz várias vezes hambúrguer com pão de frigideira. Cortei ao meio, fiz o pão na frigideira, né? Cortei ao meio, botei o bifinho de hambúrguer, botei uma fatia de queijo, alface, tomate, fechei. E tem lá um hamburgão maravilhoso, gostoso, saboroso, mas que não tem glúten, que tem muito mais fibra, enfim, na composição, né? E o legal, gente, sabe o que é o mais doido? É que eu sempre falo, né? A gente tem que sentir na própria pele a diferença. Você tem que testar e você tem que experimentar. E então ver como você vai sentir. Quando a gente começa a comer esses pães que eu tô falando pra você, a gente... É loucura, assim, ó, meninas, em questão de 2 dias, tá? Você começa a se sentir mais leve. Claro, imagina, o intestino funciona que é uma beleza se você estiver tomando água também. Mas assim, ó, a gente começa a se sentir mais leve. A gente fica mais saciada, até a ansiedade começa a diminuir, porque todas essas farinhas que eu compartilhei com vocês são farinhas que aumentam a produção de hormônio do bem-estar. A gente fica com menos vontade de comer, sabe? Se o pão
tiver na refeição emagrecedora, a gente fica com menos vontade de comer. Então, parece que a gente quer se cuidar mais. Sabe aquela coisa que você entra tipo num automático positivo? Você faz, aí você quer fazer mais por você, aí você tá se sentindo bem e você quer mais daquilo. É loucura, tá? Só que você tem que começar a aplicar pra você ter essa sensação e essa motivação de continuar. Mas, meninas, eu compartilhei aqui com vocês 5 alimentos, tá? Que a gente pode usar pra substituir o pão. Volto a reforçar pra você que você não precisa excluir o pão. Eu amo pão branco. Às vezes tenho vontade de comer pão francês, às vezes eu tenho vontade de comer aquele pão caseiro mesmo, sabe? Eu amo pão branco, adoro. Imagina, sou descendente italiano, gente. Nasci com a minha família comendo pão no café, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, em tudo. Massa com pão, sopa com pão, então imagina. Mas é interessante, você pode comer pão todo dia, não tem problema. Mas é interessante não comer em todas as refeições, então. Porque, como eu falei, é um alimento com poucos nutrientes, é um alimento com pouca fibra, é um alimento que faz a gente reter mais líquido. Então, nada como tentar substituir nas outras refeições o pão por outro alimento. Então, eu sempre penso assim, ó, comi pão branco de manhã, beleza. Agora eu vou cuidar para comer outros carboidratos com mais fibra que vão me ajudar mais. Ah, comi o pão branco na janta, ontem à noite na janta, comi o pão branco, comi um hamburgão, beleza, tá tudo certo, mas hoje de manhã eu vou cuidar para ter outro carboidrato, tá? Isso é muito, muito importante pra gente não tá só ali, sabe, dando pro corpo só o que inflama, só o que faz reter líquido, só o que prejudica o metabolismo, só o que não sacia, porque daí a conta chega, né, gente? Eu falo pro Rafa aqui em casa, às vezes eu vejo assim uma pessoa, a gente conhece, né? Eu só não falo porque eu sou nutricionista, então quem quer ajuda me pede, eu tô aqui pra ajudar quem quer, mas tem gente que não quer ser ajudada, né? Então a gente conhece algumas pessoas que estão ali sempre. Café da manhã, bolacha recheada, almoço, macarrão, aí não tem proteína, aí não tem uma salada, aí não tem uma fruta no dia, aí é Coca-Cola, aí não toma água, sabe? Aí eu falo pro Rafa, gente, quando a conta dessa pessoa chegar, quando o corpo dessa pessoa não aguentar, porque, gente, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Deus deu pra gente assim, ó, às vezes eu estudo, assim, como algumas coisas no corpo humano, inflamação e tal, metabolismo. Eu fico assim, gente, como Deus fez tudo aqui, ó, perfeito, sabe? Perfeito. Isso funciona com isso funciona com aquilo. Perfeito. A gente só tem que dar pro nosso corpo o comando certo. Só isso. Só que a gente não dá, às vezes. Ou a gente, às vezes, não sabe como dar esse comando. E eu quero te ajudar no evento de quinta. Para que você possa também emagrecer, mas sem, sabe, sem ficar passando fome, sem ficar sofrendo, sem deixar de curtir momentos com a sua família, sem deixar de jantar um hambúrguer se você quiser. Você saber como fazer isso. E mesmo assim continuar emagrecendo. Eu consegui emagrecer e manter o meu peso há 9 anos, comendo tudo que eu gosto, só depois que eu aprendi o que eu vou te ensinar no evento. Antes disso, eu fazia dieta low carb, dieta cetogênica e jejum não sei o que. E, gente, passava fome, aí emagrecia um pouco, exagerava, aí vinha compulsão, aí aquela frustração. Ninguém merece isso, tá? Ninguém merece e eu quero te ajudar a sair disso. Então, vem participar do evento de quinta, às 19h30. Se você ainda não se inscreveu, comente aqui, eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para se inscrever. Depois do evento, eu vou explicar como funciona o Mais Magra, que é o meu programa de emagrecimento feminino, para quem quiser dar continuidade a esse processo de emagrecimento com ajuda e com acompanhamento de verdade, tá bom? A broa feita em casa, podemos usar também com fubá ou flocão. Aí como faço para adoçar ou uso menos açúcar? Olha, a broa, eu não falaria que é um alimento que substitui o pão, porque é doce, tá? Então tem o açúcar ali. É que nem eu falar pra você, substituir o pão pro bolo, é a mesma coisa. Tá, tem a farinha ali de milho, ou flocão, ou fubá, tanto faz, as duas são boas, tá? Porque vem do milho, tanto flocão quanto fubá, o que você quiser. Então, é bom, tá? Agora, dependendo do quanto você usa de açúcar, aí não é interessante, porque daí o açúcar é um carboidrato simples, sem fibra e sem nutriente. Então tome cuidado. Eu usaria bem menos açúcar, mas eu não sei se eu substituiria o pão francês pela broa. Entendeu? Eu acho que não substituiria. Eu iria no pão francês, que é um alimento que não tem açúcar, e cuidaria para comer ele na refeição emagrecedora, então. Deixaria a broa para comer no lanche da tarde, sei lá, mas eu não substituiria o pão pela broa, entendeu? É diferente.
certo? Agora, quer comer broa, pode comer, tá, gente? Não tem problema nenhum. Aí, na forma de adoçar, você usa um pouquinho menos de açúcar. Cuida pra não colocar tanto açúcar. Mas aí, pode comer. Só que, assim, a broa, ela também é um carboidrato, tá? Então, você não pode comer só broa. Que nem, vou comer no lanche da tarde só uma broa. Ela é só carboidrato, então não forma uma refeição emagrecedora. A gente tem que cuidar para incluir esse carboidrato na combinação da refeição emagrecedora, certo? Então só cuidar com esse detalhe, tá? Mas aí não vai ter problema nenhum. Você pode comer a broa, pode comer o pão francês, pode comer o pão branco e não vai ter problema nenhum. Meninas, o mais importante de tudo é a combinação daquilo que você tá comendo. Quando você come, que nem eu falei no início dessa live, né? Quando você come lá um pãozinho com manteiga só, você tá comendo basicamente só carboidrato. Tem a manteiga que tem um pouco de gordura ali, mas é mínimo. Então não tem proteína, não tem gordura boa, não tem fibra. Aquele pão com manteiga, ele vai chegar no seu estômago e vai ser digerido muito rápido. Logo depois seu estômago vai ficar vazio, a não ser que você coma 3 pães, né? E isso é muito ruim pra sua queima de gordura, porque toda refeição que você fizer, que é digerida muito rápido, que passa muito rápido pelo seu estômago, ela é absorvida muito rápido no seu intestino também. E isso vai gerar um pico de glicose no seu sangue, que vai desacelerar um pouco o seu metabolismo naquele exato momento. Então, por isso que tem gente que fala pra mim, eu como pouco, Dara, e não emagreço. Eu como saudável e não emagreço. O que adianta? Tá comendo um pratão com fruta, puro carboidrato? Tem nutriente, tem fibra, mas não forma uma refeição emagrecedora. Vou te ensinar mais no evento de quinta, tá? Aí você vai lá, aí você vê o café da manhã da pessoa, é um café da manhã só com ovo mexido, não forma uma refeição emagrecedora. Aí você vê o almoço, é só alface e frango, não forma uma refeição emagrecedora, sabe? No jantar é uma melancia, é saudável, mas não forma uma refeição emagrecedora. Aí a pessoa come pouco, não emagrece, tá sempre fraca, tá com olheira, metabolismo travado, intestino que não sabe mais nem o que fazer pra funcionar. Como que essa pessoa vai emagrecer? Então, ou a gente corrige as refeições emagrecedoras, ou então acaba que não vai mesmo destravar esse emagrecimento, certo? Mas eu vou te ajudar mais no evento de quinta, tá bom? Eu não consigo comer de manhã, só tomo café com leite. Que legal essa pergunta, Vânia, que tu falou. Porque assim, várias pessoas fazem isso, né? Cometem esse erro. Primeiro, não consigo comer de manhã. Tá, mas por que não consegue comer? A gente teria que identificar primeiro isso. Por que não consegue comer? Não sente fome de manhã? Dara, eu não sinto fome de manhã. Então, será que não tá exagerando na janta? Eu tinha uma aluna que ela falava pra mim, Dara, eu não sinto fome de manhã e tal. Aí eu falei, começa a formar a refeição emagrecedora aí do cardápio do jantar. Aí ela começou a formar, tá? Aí começou a sentir fome de manhã. Ficava bem à noite e sentia fome de manhã. O que ela fazia antes? Jantava tarde, comia muito. Aí é claro que você não vai sentir fome de manhã. Agora, não, Dara, eu tô formando uma refeição emagrecedora na janta. Eu tô jantando, não tô jantando às 11 da noite, tô jantando cedo, né? Mais cedinho. Mas mesmo assim, de manhã, eu nunca tive o hábito de comer. Beleza, então você não é obrigada a comer. Se você não sente fome, você tem que respeitar o seu corpo. Assim como quando você tem fome, você tem que respeitar que tem que comer. Porém, tomar só o café com leite não é uma refeição emagrecedora e prejudica o seu metabolismo ao começar o dia. Aí pensa você já acordar falando pro metabolismo, fica lento. Como que vai ser o restante do dia? Por que isso acontece? Porque o leite, meninas, ele tem bastante carboidrato. Na verdade, eu considero o leite fonte de carboidrato. Tem gente que fala que o leite é rico em proteína. Não, se você for ver a composição do leite, ele tem mais carboidrato do que proteína. Então é como se fosse, Vânia, você comer só uma tirinha de pão. Eu não como de manhã, eu não tenho vontade de comer nada de manhã, só como uma tirinha de pão. É só carboidrato. Então o leite é muito carboidrato, não tem proteína suficiente, não tem fibra, pouco nutriente, então não é tão interessante. O que dá pra você fazer, Vânia? Se você quiser, até que o evento de quinta não chegue, que eu vou te ajudar mais, você pode substituir esse leite de vaca por leite de coco, então, ou um leite vegetal. Aí é um pouco melhor. Leite de coco, leite de castanha, tá? Pode ser. Não leite de arroz, não leite de soja, não, tá? Porque daí é a mesma coisa, fonte de carboidrato.
Então daí você não vai prejudicar tanto o seu metabolismo. Agora, leite de vaca, nesse momento, só café com leite de vaca, não. Se tivesse esse café com leite numa refeição emagrecedora, não tem problema. Mas só café com leite não é legal. Não é legal pro seu metabolismo, a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas no evento de quinta, meninas, eu vou conseguir explicar mais pra vocês sobre as refeições emagrecedoras. Como eu falei, no evento a gente vai estruturar juntas um cardápio de um dia inteirinho de refeições emagrecedoras. Esteja no evento para você poder me falar o que você gosta de comer, o que você gostaria de comer e poder emagrecer, sabe? Aquela coisa assim, Dara, eu tinha muito isso quando eu fazia dieta restritiva, tá, gente? Eu tinha muito isso. Eu comia tipo, ai meu Deus, comia só fruta, comia só salada e frango. Aí eu pensava, ai, como eu queria poder comer todo dia meu pão e emagrecer. Ai, como eu queria poder comer todo dia uma sobremesa e emagrecer, sabe? Eu pensava muito nisso. E aí, então, no evento de quinta, você vai poder me falar, Dara, eu queria poder comer todo dia o meu arroz branco e emagrecer. Eu queria poder comer todo dia um bombom e emagrecer. A gente vai juntas encaixar esses alimentos no cardápio de refeições emagrecedoras. Então, esteja ao vivo, porque daí a gente vai conseguir interagir dessa forma. É quinta-feira, 7h30. Eu vou te mostrar como você vai emagrecer 12 quilos em 12 semanas, sem sofrer, sem passar fome, sem depender de exercício. E já na quinta a gente vai fazer esse cardápio juntos, tá? E quando o evento acabar, eu vou explicar mais sobre o Mais Magra, que é o meu programa de emagrecimento, que você poderá fazer parte também se você quiser, tá bom? Gente, desculpa o barulho aqui, tá? Espero ter ajudado vocês um pouquinho mais com o encontro de hoje. Quarta-feira de manhã a gente tem mais encontro e eu vejo vocês por aqui. Se eu te ajudei com o encontro, deixa sua curtida aqui, que quando você curte, a plataforma entrega esse conteúdo para mais pessoas. E compartilhe, tem uma flechinha aqui embaixo que dá para compartilhar. Compartilhe esse encontro lá no grupo da família, que tem gente com diabetes, pré-diabetes, que tem gente que tá com sobrepeso, precisando emagrecer. Compartilhe, compartilhe com a amiga, compartilhe com o máximo de mulheres que você puder, tá? Se te ajudou, pode ser que ajude elas também, tá bom? Um beijão, uma boa segunda-feira e uma boa semana para todas nós.